Oi, seja bem-vindo a esse vídeo de tier list. Star Wars será a franquia de filmes que será ranqueada nesse vídeo, que sendo uma saga de aventura espacial muito famosa, você provavelmente conhece. Mas caso você conheça pouco ou nada dessa franquia, eu devo alertá-lo sobre o fato de que esse vídeo terá spoilers. Então caso não tenha visto os filmes e queira assisti-los antes de ver esse vídeo, faça-o, pois ver esse vídeo sabendo que você vai tomar spoilers é uma escolha sua. A ordem na qual eu irei ranquear os filmes é a ordem cronológica da história, e quero deixar claro que eu vi esses filmes há um tempo considerável e não os revi para fazer esse vídeo. Então, caso eu esqueça de comentar algo ou cometa alguma falha no meu julgamento por causa de esquecimento da minha parte, convido você a deixar suas perspectivas e visões nos comentários. O ranqueamento dos filmes será feito, como você deve ter reparado, com base na minha visão em grande parte. Então, caso você discorde e queira se expressar, deixe também, nesse caso, a sua opinião nos comentários, se você quiser, é claro. E antes de começar, acho que você que está assistindo provavelmente sabe que é uma tier list, pois você já viu algo relacionado a isso na internet. Mas caso você não saiba o que é isso, eu explicarei o que é uma tier list em critérios gerais agora em apenas uma frase. Ela é a forma de ranquear quaisquer coisas relacionadas a qualquer tema através de níveis ou tiers que representam quanto algo é melhor em alguma coisa que outro. Eu acho que você vai entender ao longo do vídeo. Sendo essa uma tier list de filmes de Star Wars, para ranquear filmes no mesmo tier, ela funcionará assim: quanto mais para o lado esquerdo o filme estiver em um tier, melhor ele é, na minha opinião, e quanto mais do lado direito, pior ele é. Bem, agora sem mais delongas, comecemos essa tier list. E comecemos pelo primeiro filme, o início dessa grande história que é Star Wars. E é um filme que eu percebo que é de forma unânime odiado por pelo menos grande parte da fanbase de Star Wars. Acho que já ouvi falarem que esse filme é o pior filme de Star Wars. Acho que falam também que o Jar Jar Binks estragou o filme. E bem, eu acho que eu desgosto desse personagem menos que a maioria das pessoas. Acho ele irritante? Em certos momentos sim, mas tem outros momentos em que eu acho que ele consegue ser aceitável. Medíocre, ainda assim, pois não acho que ele fica legal em momento nenhum que eu me lembre. No geral, eu só acho ele um personagem ruinzinho. Apesar disso, eu acho que ele não estraga as coisas boas do filme, como a disputa de corrida, a luta contra o Darth Maul, entre outras coisas. Eu acho esse filme divertido no geral, tem personagens legais, mostra o passado de personagens importantes, tem momentos divertidos, enfim, é um filme que, apesar de todos os problemas, eu considero ele bom, portanto eu vou colocar ele no tier bom. Esse não é o ápice da franquia nem de longe, mas acho que também está longe de ser um filme ruim. O pior filme de Star Wars, na minha opinião, ainda vai ser ranqueado mais pra frente do vídeo. Então, caso queira saber que filme é esse, é só aguardar que em breve ele virá quando chegar o momento cronologicamente falando. Agora é a vez do filme da Guerra dos Clones. Bem, esse é um filme importante para a franquia, pois mostra a origem dos Stormtroopers, o início do romance que o Anakin vivencia, que será importante no filme do episódio 3, pois ele é uma das bases do desenvolvimento dele, que se tornará o Darth Vader, e acho que também rola parte da articulação política que consequentemente resultará na formação do Império. Mas apesar desses elementos importantes que eu falei, eu sinto que esse filme tem poucos momentos memoráveis. O romance do Anakin e uma outra cena de ação são algumas das poucas coisas que eu acho que são memoráveis, pelo menos até certo ponto. Por causa desses fatores, eu vou ranquear esse filme no tier legal. O próximo filme é o episódio 3, A Vingança dos Sith. E bem, eu acho que esse filme é um dos melhores filmes da saga Star Wars. Ele pode não ser tão memorável no seu início, mas a segunda metade do filme mostra que ele é muito bom e faz compensar ter assistido a sua primeira metade. Tem no longa a formação da aliança do Anakin com o Palpatine, e por causa disso mostra finalmente o Anakin se tornando o vilão icônico que é o Darth Vader. A luta
luta final entre o Obi-Wan e o Anakin eu acho que é muito foda com base no que eu lembro. O filme mostra como o universo de Star Wars, no geral, ficou como ele é no episódio 4. Então podemos dizer que ele é um dos filmes mais importantes para a lore desse universo. Então, considerando a sua importância e suas qualidades, eu vou colocar esse filme no tier muito bom. Agora, falando do filme do Han Solo, no caso, o filme que conta a história de origem desse personagem, ele tem elementos e ideias interessantes, mas a forma como essas cenas são construídas através dessas ideias não são tão memoráveis, apesar de ter sim momentos que são legais ao longo da duração. O longa tem personagens legais, outros nem tanto, e nenhum chega a ser chato ou irritante. E afirmando isso, eu estou contando os introduzidos no filme e os personagens que conhecemos por outros filmes, como é o caso do Lando. Aliás, é mostrado como Han Solo conheceu o Lando, o que é um elemento interessante no filme. E o que eu concluo considerando todos esses fatores? Concluo que apesar de não ser um filme essencial para a lore dessa franquia, ele é uma adição interessante. Então, considerando os prós e contras, eu vou colocar esse filme no tier legal, na frente do filme da Guerra dos Clones, pois eu acho ele um pouco melhor. Bom, o próximo filme é Rogue One, um filme que eu acho que deve ser no mínimo bom, mas como não vi, não tem como eu avaliar, então ele vai para o tier não vi. Aliás, estou pensando em fazer um vídeo analisando esse filme algum dia. O que vocês acham? Deixe sua opinião nos comentários, se quiser, é claro. Agora é a vez do episódio 4, Uma Nova Esperança, que quando lançou não tinha esse nome. Esse filme introduz bem os seus plots e personagens, tem efeitos especiais impressionantes, considerando a época, é claro. Os personagens que são os mais importantes, que são o Luke Skywalker, o Han Solo, o Obi-Wan, a Princesa Leia e os androides, são carismáticos. O Darth Vader aqui, apesar de não ter sua melhor presença em comparação com outros filmes da franquia, ainda assim é um vilão bom e icônico, principalmente pelo seu visual e efeitos sonoros e de voz. Os outros personagens relacionados ao Império são funcionais como vilões, pelo que eu lembro. O filme, desde o seu início, instiga sua curiosidade, apresentando aos poucos o plot central do filme. Acho que o único ponto negativo do filme é a coreografia de luta, em especial a luta do Darth Vader contra o Obi-Wan, que simplesmente é ruim, mas acho que isso não estraga o filme. Bem, na reta final do filme, os rebeldes atacam o Império, eles vencem, não totalmente, pois eles ainda deixam coisas em aberto para continuações futuras. Então, assim, é um filme divertido de se assistir, e considerando que foi o primeiro lançamento da franquia, foi uma boa apresentação do universo de Star Wars para o público. Então, por suas qualidades e notoriedades como clássico, eu vou deixar ele no tier bom, na frente do episódio 1. Bom, agora é o episódio 5, Império Contra-Ataca. Ele é um filme que se destaca por ter elementos importantes de construção de mundo e aprofundamento da lore do universo de Star Wars. Ou seja, ele apresenta plots importantes e personagens bons e também relevantes, considerando que mesmo que alguns deles já tivessem aparecido nos episódios anteriores, cronologicamente falando, esse filme, por ser um dos primeiros a serem lançados para o público, foi o primeiro contato que muitos tiveram com personagens conhecidos e icônicos, como o Lando e o Mestre Yoda. E eu gosto como esse filme diminui a previsibilidade da franquia, pois mostra situações em que os heróis falham ou têm destinos ruins, como o Luke perdendo para o Darth Vader e o Han Solo sendo colocado em uma posição desfavorável e precisando depender dos seus aliados no próximo filme para ser resgatado. Como esse filme é muito importante para o desenvolvimento dos personagens mais relevantes, tem momentos muito marcantes e no geral é um filme ótimo de se assistir, eu vou colocar ele no tier ótimo. Ele, ao meu ver, é o ponto de qualidade mais alto da franquia e merece essa posição na tier list. O próximo é o episódio 6, O Retorno do Jedi. Esse filme finaliza a trilogia ao qual ele faz parte e é o desfecho dos arcos de personagens essenciais, como o Darth Vader e o Luke Skywalker. E falando neles, a luta entre os dois, pelo que eu me lembro, é muito boa e o desfecho do filme é excelente. O novo planeta que é introduzido no filme e os seres que o habitam, os Ewoks, tem
uma participação que, apesar de não ser tão importante, rende momentos divertidos. A ação do filme se concentra mais no início e no final. O meio tem menos cenas agitadas, mas não é no geral chato, porque tem cenas de comédia e diálogos expositivos bem dosados. Baseado no que lembro, quase sempre tem plots ou importantes ou divertidos, e por causa disso o filme não é maçante, considerando o seu conjunto de cenas. O filme como um todo, por ser uma conclusão não só dessa trilogia, como também da trilogia dos episódios 1, 2 e 3, dá um desfecho para a maioria das coisas relevantes que ficaram em aberto nos filmes anteriores da cronologia da história. É um filme que tem menos momentos que são fora da curva, considerando o padrão de qualidade que os filmes que ranqueei anteriormente têm em média, mas ainda assim é um filme muito bom, como um todo. Então eu vou colocá-lo no tier muito bom, na frente do episódio 3. Um clássico, sem dúvida. Agora vem o episódio 7, O Despertar da Força, que no geral é um filme bem funcional. Apresenta um novo contexto para o universo de Star Wars que é interessante, tem ambientações e cenários bem imersivos, apresenta personagens legais como o Finn, que é um Stormtrooper que se rebela e que tinha um potencial muito grande que não foi alcançado nos filmes futuros, o que é uma pena, mas como esse é o primeiro filme da trilogia mais recente, e como esse personagem acabou de ser apresentado, ele não ter sido bem aproveitado nos outros filmes é um defeito que obviamente não vou considerar enquanto eu estiver avaliando esse filme isoladamente. Falando agora de outros personagens, a Rey é uma personagem interessante nesse início e que também tinha potencial. O Kylo Ren como vilão aqui é muito bom e também tinha muito potencial. E a luta final é bem empolgante, baseado no que eu lembro pelo menos. Sobre os personagens antigos, a maioria está ok nesse filme, com exceção do Han Solo. No início, até o meio do longa, eu acho, ele está aceitável, mas quando ele se encontra com Kylo Ren, eu acho que ele cometeu um ato de burrice que, ao meu ver, se ele estivesse melhor caracterizado, mais fiel ao Han Solo dos filmes da trilogia anterior, ele não teria cometido esse ato idiota. No caso, esse ato é o de achar que o Kylo Ren, por ser seu filho, seria piedoso com ele. E acho isso um pensamento burro, porque o Kylo Ren foi para o lado negro, que significa que ele se entregou de corpo e alma para o lado maligno. Ou seja, se arriscar dessa forma é, ao meu ver, um ato muito burro e que não corresponde com o nível de inteligência que ele tinha nos filmes anteriores, pelo que eu lembro, cronologicamente falando. Não é à toa que ele morreu por causa disso. Bem, esse filme tem qualidades, como certos personagens, efeitos especiais e sonoplastia que ajudam bastante na imersão do longa, mas ainda assim tem defeitos consideráveis que impedem o filme de ser melhor. Por causa desses fatores, eu vou colocar esse filme no tier bom, entre o episódio 4 e o episódio 1. E chegamos no penúltimo filme a ser ranqueado nessa tier list, que é o episódio 8, O Último Jedi. Bem, com base no que eu lembro, acho que um dos problemas desse filme é o fato de ele apresentar situações e plots que serão esquecidos e se tornarão irrelevantes no próximo filme da trilogia. Outro ponto negativo é a caracterização do Luke Skywalker, que eu acho que simplesmente não corresponde com o que ele era até o episódio 6. E ele morre no final, e sobre essa morte, é claro que ela tem impacto no espectador, por ser um dos personagens que é a base da trilogia dos episódios anteriores, na cronologia da história, mas ela ao mesmo tempo é broxante, pois, se me lembro bem, a morte dele não teve peso durante o prosseguimento da história, o que, de novo, é broxante, considerando a importância que, ao meu ver, ele merecia ter. Esse filme tem momentos bons, mas também tem problemas que impactam negativamente a experiência do espectador assistindo essa trilogia. O que carregou o filme em grande parte para mim são os atributos técnicos, como a cinematografia, os figurinos e os efeitos especiais. Mas, apesar de tudo, é um filme que consegue entreter, e por isso eu vou colocá-lo no tier ok. E por fim, o último filme dessa trilogia mais recente. No caso, mais recente atualmente. No futuro, isso talvez mude por causa do episódio 10 que foi anunciado. O filme que estou falando é o episódio 9, A Ascensão Skywalker. Esse, já adianto, pra mim, é o pior da trilogia e o pior da franquia como um todo. Trazer o Palpatine de volta como vilão foi uma péssima ideia, pois praticamente obliterou a coesão que ainda restava nessa trilogia, porque foi algo inventado do nada e não teve uma
uma construção gradativa e planejada. Isso fez com que, como já falei, a maior parte dos elementos relevantes dos filmes anteriores dessa trilogia fossem ou abandonados ou alterados através do uso de retcons. E, inclusive, acho que não tem, em nenhum momento do filme, uma explicação de como e por que o Palpatine voltou. E ele voltou e foi derrotado da forma mais conveniente possível, pois a Rey reuniu nela a força de todos os Jedi e o Palpatine a força de todos os Sith, e no final, quem venceu essa disputa de poder foi a Rey. E isso é forçado, pois não acompanhamos uma evolução e um aperfeiçoamento gradativos da personagem, que sejam satisfatórios nessa trilogia, pelo menos que eu me lembre. Inclusive, acho que nem o treinamento dela com relação à força foi mostrado. Só disseram que ela treinou e é isso. Não vimos o esforço dela para chegar no nível de poder que ela alcançou. Tem também o fato de que foi revelado que ela tem parentesco com Palpatine, mas mesmo assim não é o suficiente para justificar o controle absurdamente alto da força que ela adquiriu, capaz de reunir os poderes de todos os Jedi, pois não houve um treinamento mostrado de forma satisfatória, como eu disse há alguns segundos. Sem falar que ela vencer com a ajuda dos outros Jedi mortos faz com que pouco seja um mérito dela na vitória contra o vilão. Isso tudo faz com que a sua vitória seja forçada e não recompense adequadamente o público que assistiu toda essa trilogia. E ainda tem os outros personagens e ideias que foram desperdiçadas, como o Finn, que não fez nada de relevante nesse final de trilogia. Acho que esse filme, com base no que eu lembro, é realmente o pior da franquia e eu nem desgosto tanto desse filme, mas reconheço que ele é o pior de todos os que eu avaliei anteriormente. Então por isso, eu vou ranqueá-lo no tier ruim. E bom, terminei a tier list do vídeo de hoje. Caso tenha gostado, se inscreva e deixe seu like, se você quiser, é claro. E é isso. Obrigado por ter visto até aqui e até logo.